Olá, meus queridos, de volta, Daniel Japiaçu aqui, professor de Física. Agora, nesta aula, nós vamos falar sobre a aceleração centrípeta e vamos definir o movimento circular uniforme, ok? Primeiro, inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês qual é a consequência da aceleração centrípeta, porque nós sabemos que a aceleração, ela, de maneira né? A gente já definiu a aceleração lá nas primeiras aulas de cinemática. A aceleração ela é a grandeza responsável para variar ou mudar a velocidade, certo? Só que a aceleração centrípeta, esse termo centrípeta, é uma novidade para a gente atualmente, né? Então, o que é que ela vai fazer? Olha, imagina o seguinte: se você estiver ah, com um cordão e na ponta do cordão você coloca uma borracha e você começa a girar, né? E você solta o cordão. A borracha ela automaticamente para de girar porque ela só gira por conta do cordão. No cordão aparece uma grandeza que é responsável para modificar a trajetória da borracha. A borracha ela vai ter uma velocidade, só que essa velocidade ela está mudando o tempo todo a direção e o sentido, né? No caso, a aceleração centrípeta ela é responsável pela trajetória circular de um movimento circular, certo? De modo que, vamos lá, se o corpo ele inicialmente está aqui no ponto A, ele tem uma velocidade que é tangente à trajetória, né? Se ele está aqui nesse outro ponto B, ele tem também uma velocidade para cá, só que veja que a velocidade no ponto A e no ponto B, vou colocar aqui VA e aqui vou colocar VB. As velocidades nos pontos A e nos pontos B, no mínimo, têm direção e sentido diferente. Mesma coisa aqui, ó, no ponto C, por exemplo, a velocidade apontando para cá, né? Velocidade aqui no ponto C. O que acontece? Em todos esses pontos, há a ação de uma grandeza que aponta para o centro da trajetória, sempre aponta para o centro da trajetória, e essa grandeza ela é chamada de aceleração centrípeta. É uma grandeza que sempre ela só aparece nos movimentos circulares ou curvilíneos. Ela sempre vai apontar para o centro da trajetória e ela é responsável pura e simplesmente para modificar a direção e o sentido da velocidade. A aceleração centrípeta ela não modifica o módulo da velocidade, ou seja, ela não aumenta ou não diminui a rapidez do movimento, ok? A aceleração centrípeta modifica, eu vou anotar isso, modifica a direção e o sentido da velocidade. A direção e o sentido da velocidade. Tudo bem? Para a gente calcular a aceleração centrípeta, tem uma formulinha muito simples que diz o seguinte: a aceleração centrípeta em módulo ela vai ser igual a velocidade linear elevada ao quadrado pelo raio, ou também pode ser, né? Já da aula passada, a gente já sabe a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, pode ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Ok? Por que a gente usa o nome aceleração centrípeta e não simplesmente aceleração?
é que, veja, eu vou colocar aqui um ponto D aqui embaixo, para ficar mais fácil, colocar aqui um ponto D. A gente tem uma velocidade aqui, tangente à trajetória, que eu vou dizer que é VD. E nós temos uma aceleração, que nós já sabemos, né? Que aponta para o centro da trajetória, chamada de aceleração centrípeta, que a única função dela é mudar a direção e o sentido. Mas digamos que essa velocidade aqui ela modifique também na sua intensidade. Isso quer dizer que vai ter uma segunda aceleração aqui, que está na mesma direção da velocidade, que eu vou chamar de aceleração tangencial, por exemplo, né? É uma aceleração tangencial porque ela é tangente à trajetória. De modo que a aceleração do movimento é a soma vetorial dessas duas acelerações, né? A aceleração do movimento é a gente fazer, né, a soma vetorial, que a gente já sabe que, como elas formam um ângulo 90 graus, é só fazer aqui o teorema de Pitágoras. Aqui em laranja está a aceleração do movimento, que vai ser em módulo a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Veja, enquanto a aceleração centrípeta modifica só a direção e o sentido, a aceleração tangencial ela modifica o módulo da velocidade, podendo fazer com que o corpo, o móvel, fique mais rápido ou mais lento, ok? Vamos agora, deixa eu apagar aqui, vamos agora conversar sobre um movimento muito famoso, certo? E que a gente pode o nome desse movimento, né? Movimento circular, uniforme. O movimento circular está referenciando a trajetória do movimento. O termo uniforme está caracterizando algo em relação à velocidade do movimento. A gente sabe que um movimento uniforme é porque a velocidade mantém-se constante. O movimento circular a gente sabe que está referenciando a trajetória do movimento. Então, o movimento circular uniforme é um movimento em que a trajetória é circular, mas a velocidade mantém-se constante em módulo, porque a gente sabe o seguinte, né? Se o movimento é circular, existe uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Mas o que acontece? Aqui a velocidade no ponto A, aqui a velocidade no ponto B, a única coisa que vai mudar é a direção e o sentido. O módulo da velocidade, o tamanho da velocidade vai ser igual em todos os pontos, certo? Então, no movimento circular, a gente pode dizer o seguinte: a gente diz o seguinte, que o módulo da velocidade é constante. Tudo bem? No movimento uniforme tradicional, a gente viu que a expressão que o define é S igual a SO mais VT. No movimento circular uniforme, como vão aparecer as grandezas angulares, a gente diz que φ é o espaço angular final, é igual ao espaço angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Perceba o seguinte, a gente só consegue mudar de grandeza linear para grandeza angular aquelas grandezas que são vetoriais. O tempo não é uma grandeza vetorial. Se o tempo não é uma grandeza vetorial, não tem como você falar de tempo linear ou tempo angular. Não faz sentido.
a gente fazer isso, ok? Esse é o movimento circular uniforme. Todas as coisas que a gente referenciou em relação ao movimento uniforme vale para o movimento circular uniforme. A única coisa que nós estamos acrescentando são as grandezas angulares, porque aí, no caso, além da movimentação da trajetória, das distâncias lineares, também vai haver a mudança nas distâncias angulares. Vamos fazer aqui um rápido exercício que vai. Então, vamos lá fazer o exercício, né? Resolver esse exercício. Um corpo percorre a trajetória circular indicada na figura a seguir com movimento circular uniforme. O ponto em que seus vetores velocidade e aceleração estão indicados corretamente é o da alternativa A, B, C ou D. Bom, aqui no ponto 1 nós temos a velocidade tangencial e a aceleração apontada para o centro. No ponto 2, velocidade tangencial, aceleração apontada para a diagonal. No ponto 3, velocidade tangencial, aceleração na mesma direção da velocidade. E no ponto 4, a velocidade tangencial e aceleração para fora. Pelo que a gente já viu, a alternativa correta é aquela que está representada aqui, o ponto 1, no caso, a alternativa D, que essa aceleração aqui, A, seria a nossa aceleração centrípeta, ok? Na nossa próxima aula, que vai envolver ainda movimento circular, vamos falar sobre o movimento circular uniformemente acelerado, variado, rapidamente, e também vamos falar sobre o acoplamento de polias e a transmissão de movimento. Até lá, e a gente se encontra já já.